Paz seja convosco. Está no ar mais um programa Arca da Aliança da IEQ Capanema, aqui na Rede TV Capanema, canal 44.1. Aproveita para seguir a gente no Instagram, @Arca da Aliança IEQ. Lá você acompanha palavras edificantes, agenda de cultos, eventos e muito mais do que o Senhor tem feito em nosso meio. Vai lá e fica ligado. Bem, hoje nós queremos refletir sobre um tema profundo e necessário: o verdadeiro arrependimento. Muitas vezes confundimos arrependimento com remorso, mas o remorso é só um sentimento de tristeza pelo erro cometido, enquanto o arrependimento verdadeiro nos leva a uma mudança de direção, de atitude e de vida. A palavra diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento genuíno não é só um sentimento passageiro, é uma decisão sincera de se voltar para Deus, reconhecendo os nossos erros e escolhendo viver de forma diferente. É abandonar o pecado e trilhar o caminho da salvação, deixando que Cristo transforme o nosso interior. Que hoje você possa fazer essa reflexão. O que em mim precisa ser mudado? O que eu preciso deixar para trás? Que caminhos eu preciso corrigir? Deus está sempre pronto a perdoar, mas Ele espera de nós um coração verdadeiramente quebrantado e disposto a mudar. Hoje a palavra vai ser com o nosso pastor Ângelo Rafael, pois o nosso querido pastor Josias Chaves está enfermo. Desde já pedimos orações e desejamos que Deus restaure sua saúde o quanto antes. É com você, pastor. Paz seja convosco, pastor Ângelo Rafael, aqui no programa Arca da Aliança. Juntamente com essa rede de TV abençoada no canal 44.1. Quero aqui, e juntamente também você pode estar acompanhando as nossas redes sociais que estarão aparecendo aqui para você em nome de Jesus. Querido, quero convidar você nesse exato momento a fazer uma oração inicial comigo para abençoar a abertura desta programação. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus querido, Deus amado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estabelecido redes, canais de televisão como a Rede TV, que tem levado e propagado a tua mensagem, meu Deus, por todo o mundo. Por isso eu te agradeço, Senhor, pelo evangelho que o Senhor tem nos instruído. Abençoa, meu Deus, esta cobertura e que cada dia mais ela acabe crescendo e crescendo em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós somos a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela está localizada, a igreja sede, lá na Travessa Pariquis, número 4.947, frente ao Mega Space. Eu quero dedicar para você e deixar para você aqui essa localidade, para você estar frequentando, para você estar indo e participando dos dias de culto, que são dia de terça. Tem a quarta da vitória também, juntamente com nossa programação. Nós temos ali culto na sexta-feira e também culto aos domingos, que é o culto da família. Eu, juntamente, pastor Ângelo Rafael, sou pastor da IEQ A Sarça, localizada na Avenida Centenário, próximo à Escola Conduru, tá certo? Deixo também para você este convite abençoado ali, cultos desatando, nós estamos na grande corrente lá, desatando os nós, dia de terça e dia de sexta. Para tudo aquilo que está preso, aprisionado, você pode estar frequentando e eu creio que Deus estará abençoando a sua vida. Estamos também nos domingos, ali na IEQ A Sarça, também com o culto profético, o domingo profético da bênção
da bênção patriarcal, da bênção da família. Então, fique com toda essa extensão, né, para você estar observando o dia que você pode estar indo fazer essa visita, em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a ir para a Santa Palavra de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia, que nós vamos para a Palavra. Meu querido, minha querida, paz seja convosco. Agora nós iremos para o melhor momento dessa programação, que é o momento da Santa Palavra de Deus. Eu não sei se você já se fez uma pergunta, eu não sei se você já se perguntou algum dia, qual é a palavra mais pregada hoje em dia? Eu tenho que ensinar você nesse dia que a palavra mais pregada atualmente, você possa estar dizendo, será que é sobre salvação? Sim, mas a salvação é o ponto ápice. Mas para se chegar na salvação, tem uma pregação pregada desde o reino dos céus. E hoje eu quero fazer você compreender essa pregação, tá? A Bíblia vai dizer que a maior pregação hoje é o arrependimento. Eu não sei se você deu um glória a Deus, mas a maior pregação hoje é o arrependimento. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 27, verso 3. Eu quero ensinar algo muito precioso para você e para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 27, versículo 3. A Bíblia vai falar, aqui vai ensinar sobre a morte de Judas. Mas eu quero esclarecer algo muito importante para você, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer no verso 3 do capítulo 27 de Mateus: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de profundo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Verso 5. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Queridos, onde você estiver, deixe a sua Bíblia aberta, mas eu quero orar pedindo a bênção de Deus. Senhor Pai, Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor ainda salva, o Senhor ainda batiza, o Senhor cura, o Senhor realmente, meu Pai, em breve, não está longe, em breve voltará. Mas enquanto o Senhor, meu Deus, ainda não volte, que o Senhor venha abençoar a vida, meu Deus, dessa pessoa através dessa palavra. E que essa palavra provoque, meu Deus, aqui no telespectador, um arrependimento genuíno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que eu peço para Deus. Queridos, arrependimento. Eu não sei se você já se deparou com essa pergunta, mas arrependimento. Não existe arrependimento pela metade. Não existe arrependimento, como diz, pelo meio. Arrependimento é arrependimento. Quando você se arrepende genuinamente, você nunca mais volta para o erro da onde você cometeu anteriormente. E por que eu digo aqui, eu quero ensinar sobre o verdadeiro arrependimento? Porque é uma das mensagens mais pregadas e uma das menos observadas pelos telespectadores, pelos aqueles que ouvem nos cultos
mas muito passa despercebido. As pregações, a palavra está sendo ministrada dia por dia, mas muitos não estão se atentando para o arrependimento. O arrependimento é muito importante na minha vida e na sua vida. A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo 15, que Jesus ele sempre vai atrás da sua ovelha perdida. Lucas, capítulo 15, a Bíblia vai dizer que o pastor que perdeu uma ovelha, ele foi atrás da sua ovelha e ele a encontra. E isso é muito importante, porque essa mensagem ela remete a arrependimento. Isso é muito importante, porque Jesus ele sempre vai atrás da ovelha perdida. Jesus, nesse exato momento, ele está indo aí com você, através dessa palavra, e ele está tratando o seu coração, entrando no seu coração, entrando na sua vida, na sua casa. E nesse exato momento, ele está transformando, está moldando, está curando, está abençoando o coração dessa ovelha perdida. Talvez você está meio que perdido. E você talvez que está perdido, saiba disso, você tem um pastor. E esse pastor é Jesus. E ele sempre vai atrás daquele que se perdeu. Por quê, pastor? Porque em Lucas 14, a Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus, em Lucas 14, um capítulo anterior, você vai ver que Jesus ele chega na casa de um homem doente, na casa de um homem enfermo, e a Bíblia vai mencionar, esse homem ele está inchado. E o interessante é que essa ovelha doente, essa ovelha perdida, que agora se encontra acamada, adoentada, doente e inchada, a Bíblia diz que Jesus visitou essa casa. Querido Deus, Ele está visitando a sua casa nesse exato momento. Eu não sei a tua condição, eu não sei como você está, ou qual é a enfermidade que lhe acomete, mas Jesus, Ele vai na sua casa. A Bíblia vai dizer que Jesus chega na vida deste homem, ou desta ovelha perdida, e mesmo perdida ela estava doente. E o que Jesus faz? Jesus toca nele e ele é curado. Aleluia! Jesus toca nele e esse homem doente, ele é curado. Por que, pregador? Porque Jesus, ele sempre vai atrás da ovelha que se perdeu. E não importa a condição que ela esteja, não importa os ferimentos que ela tenha no corpo, na alma, na mente, nos traumas psicológicos, a Bíblia vai dizer que ele sempre vai atrás da ovelha perdida, coloca ela no ombro e toca nela, cura ela e trata ela e traz ela de volta para o seu rebanho. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 5, eu trouxe essa referência para você entender sobre o verdadeiro arrependimento. Eu estou começando por Lucas e por Marcos, para nós chegarmos em Mateus 27, porque a maior mensagem pregada hoje é arrependimento. E por que eu digo isso? E quero trazer com clareza ao seu coração. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 5, que você vai encontrar um homem possesso por demônios, ou o gadareno, ou o homem de Gadara. Você vai entender que ele se torna o gadareno, ou ele se torna o homem possesso por demônios, porque a Bíblia vai dizer que ele se juntou, ele saiu do seu habitat, da sua casa, saiu da sua família, e talvez a família era uma família cristã, uma família evangélica, uma família que seguia a santa palavra, mas um dia ele decidiu largar sua casa, largar sua família, seus familiares, e ele decidiu viver uma vida dissoluta. Ele decidiu viver uma vida, o quê? Eu vou já trazer essa expressão para você. Ele decidiu viver uma vida junto com os porcos.
é uma palavra muito forte e muito poderosa. Porque aquilo que deixou ele gadareno foi porque ele pegou sua herança, ele saiu do meio da sua família e foi se juntar com os porcos. E quando ele se juntou com os porcos, ele ficou gadareno. Isso é muito importante, porque hoje tem pessoas perdidas que deixaram a casa do pai, que largaram o convívio do pai para viver uma vida dissoluta, para viver uma vida totalmente possessa, uma vida do qual o inimigo ele tem dominado sua família. E eu vim, pastor Ângelo Rafael, aqui justamente no programa Arca da Aliança, estou lhe ensinando hoje que o que fez aquele homem, ele deixar de ser um homem possesso e gadareno e possesso por uma legião de demônios em Marcos 5, foi o grito dentro dele. Porque quando ele gritou, dentro dele, os demônios gritavam por fora, mas ele gritava por dentro, porque ele sabia da onde ele tinha saído e aonde ele havia se perdido. Isso é muito importante, porque ele por dentro, assim como você que está me ouvindo, você com ansiedade, você com depressão, você que está vivendo uma vida aí, totalmente de transtorno ou fobias, que por dentro você está gritando socorro, mas por fora você não tem força para se levantar. E essa palavra, ela ensina que o arrependimento lança fora o medo. O arrependimento, ele traz de volta a vida. O arrependimento faz você experimentar uma vida nova. A Bíblia vai dizer que esse homem possesso, ele dá o grito por dentro. E esse grito por dentro é que chama a atenção de Jesus. E é isso que faz Jesus ir até o seu encontro. Quando Jesus chega lá, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele liberta aquele homem. E isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente vai entender que quando Jesus liberta aquele homem, o céu dá um grito. O céu dá um grito de alegria. O céu dá um grito de alegria. Por quê, pastor? Por um pecador que se arrependeu. Por quê? Como isso, pregador? Me ensina direito essa palavra. Vou ensinar. O grito de dentro dele, o grito de dentro do gadareno, fez Jesus ir lá. E o que foi esse grito, pregador? Foi um grito de arrependimento, porque ele tinha saído da sua casa, saído da sua família, mas o grito trouxe Jesus até ele, do qual fez ele ser libertado de toda aquela casta de demônios que lhe aprisionava e vivia uma vida nos lugares, nos ambientes de cemitério e muitas das vezes assim, que está a vida das pessoas hoje. Mas eu quero dizer para você que Jesus ainda está atrás de um pecador que se arrependa. Eu falo isso porque ele deixa bem claro em Lucas 15 que melhor é um pecador que se arrependa do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu trouxe aqui uma palavra muito compreensível para você compreender de uma vez por todas. Lucas 15. A Bíblia vai falar da ovelha perdida. E a ovelha que se perdeu, ela é uma ovelha. Uma ovelha vale muito. Ou um pecador vale muito do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E é aqui que eu quero trazer a luz da palavra para aquilo que nós lemos em Mateus 27. Judas, ele teve muito tempo, meu querido e minha querida, para se arrepender. Judas, ele teve tempo suficiente para se arrepender. Talvez você se pergunte, Judas se arrependeu? Ele teve profundo remorso. Mas o interessante é a gente aprender dentro da palavra e junto com a palavra, aqui em Mateus 27, verso 3, que ele teve o quê? Ele sentiu depois, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso. Ele sentiu um remorso. Por quê?
Porque ele teve muito tempo para se arrepender, mas quando ele era para se arrepender, ele sentiu o quê? Ele sentiu remorso. E assim é que está você. Você não se arrepende. Por que você não se arrepende? Você até vai aos cultos, você até vai a um ambiente, né? Nós estamos aqui mencionando uma palavra, direcionada uma palavra do céu para todos. Independente da placa, do evangelho, a Bíblia vai dizer que o evangelho é para todos, é para o mundo todo. Você católico, você livre pensador, você espiritualista que está nos escutando agora. Eu quero dizer isso para você. A Bíblia vai dizer para todos nós, inclusive nós evangélicos, que Judas andou com a porta, mas não entrou por ela. Andou com Cristo, mas não deixou Cristo entrar dentro dele. Por quê? Porque ele teve muito tempo para se arrepender. Assim como você está tendo muito tempo e Deus já diminuiu o tempo para que haja arrependimento. Mas você não quer se arrepender. Você não está querendo se arrepender. Você passa momentos dificultosos, você passa por problemas na sua vida, você até mesmo tem problemas de ansiedade, de depressão, mas você vive o quê? O que acontece? Você simplesmente sente remorso. Você não sente arrependimento. E o remorso você chora, você lagrima, você lacrimeja, mas você não se arrependeu verdadeiramente. Porque quando você se arrepender verdadeiramente, isso é um sinal que Jesus, dentro de você, ele foi um verdadeiro arrependimento. Isso é muito importante. A Bíblia vai dizer em João capítulo 12, que Judas está num cenário, e ali, capítulo 12, a Bíblia vai dizer que diante de uma mulher com um vaso de alabastro, a palavra de Deus vai dizer que Judas estava neste episódio. E ali, quando ela quebra o vaso, quando ela enxuga os pés de Jesus, taca o vaso, um unguento muito caro naquela época, e que ela taca nos pés de Jesus, e ela começa a enxugar os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos, a Bíblia vai dizer que Judas está nesse episódio. E a palavra de Judas para aquela mulher, ou para todos que estavam ali, era que se vendesse aquele vaso, aquele óleo, aquele azeite, aquele unguento, aquele perfume caríssimo, se vendesse, poderia dar aos pobres. Mas, na verdade, Judas queria colocar no bolso. É isso mesmo que você me ouviu. Ele queria, por causa da ganância, ali Deus ele sabe o coração do homem. Jesus sabe interpretar o coração do homem. Ali naquele momento era para Judas ter se arrependido. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 17, versículo 27, vão cobrar impostos de Jesus. E por que vão cobrar impostos do Senhor Jesus? Por quê? Porque Jesus estava recebendo muitas ofertas. Jesus estava recebendo muitas contribuições. Então tinha contribuição. E por ele receber contribuição, a Bíblia vai dizer que os romanos vão cobrar impostos de Jesus. E alguns vão dizer, e o teu mestre não paga impostos. E ele tinha muito recurso. Jesus disse, olha, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se o imposto é de César, então é para pagar imposto para César, paga o imposto para ele. Tinha recurso suficiente para pagar imposto. Mas quando chegaram com Judas, Judas disse que não tinha. Judas disse que não tinha nada para pagar imposto. Foi necessário Jesus pedir para Pedro pescar e ir lá na boca do peixe, pegar um dinheiro que Judas não quis pagar o imposto. Ali nesse episódio, meu querido e minha querida, era para Judas ter se arrependido. Às vezes tem episódio que eu estou mencionando que você vai sentir que você está passando por esse episódio. Assim como esse momento, a Bíblia vai dizer em Lucas 9, capítulo 9, versículo 12, vai falar sobre os pães e os peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Era para alimentar uma multidão. Jesus vai mencionar, deem vocês mesmo de alimentar para esse povo. Por quê? Porque tinha recurso para simplesmente alimentar a multidão. Mas Judas disse que só tinha 200 denários e que era para mandar o povo embora, que não dava para alimentar toda aquela multidão. Foi necessário o nosso Senhor Jesus olhar para Judas e dizer, Judas, hoje era para você se arrepender.
mas foi necessário o nosso Senhor Jesus realizar um grande milagre. Essa eu sei que tu vai dar glória a Deus. Em Lucas capítulo 19, na casa de Zaqueu, diz a santa palavra de Deus, que naquele momento Jesus chega na casa de Zaqueu e Judas está presente com Jesus. Junto na casa de Zaqueu. Jesus chega na casa de Zaqueu. Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se eu roubei, e Judas está ouvindo essas palavras, Senhor, se eu roubei alguém, restituirei 4 vezes mais daquilo que roubei. Então Jesus concluiu na santa palavra, dizendo para Zaqueu: hoje veio salvação para essa casa. Por que, pregador? Por causa do arrependimento de Zaqueu. Mas ali tinha Judas, e Judas não quis se arrepender. Então Judas estava perdido, queridos. Judas, ele estava o quê? Perdido. Ele estava andando com Jesus, andando com Cristo, mas ele estava o quê? Perdido. E quando nós olhamos para Mateus 27, que relata a morte de Judas, eu tenho que falar isso para você. Nós estamos numa rede de televisão aqui da Rede TV, né, canal 44.1. Você tem que ouvir isso. A Bíblia vai dizer que Judas, ele teve muito tempo para se arrepender. Enquanto ele não se arrependia e sentia remorso, ali naqueles momentos e nesses relatos, a Bíblia vai dizer que ele continuou perdido. Mas quando Judas tentou se achar, nesse episódio, quando ele tentou se encontrar no capítulo 27 e no versículo 4, que diz: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Ou seja, eu vou ensinar para você, quando Judas se achou, já estava tudo perdido. Quando Judas quis se encontrar, ele estava perdido, ele estava com a fonte e ele não bebeu dela. Ele estava com a porta, mas não entrou nela. E quando ele quis passar pela porta, quando ele quis beber da fonte, tudo já estava perdido. Então a Bíblia vai dizer: não volte somente quando tudo estiver perdido. Você que um dia esteve e não está mais, não volte. Não, você também que ouve essa palavra e que nunca entregou sua vida para Jesus. Não deixe para aceitar Jesus, aceitar a fonte, aceitar esse Cristo, quando estiver na sua vida tudo perdido, quando perder alguém, quando passar por um luto. Não deixe para aceitar Jesus quando você passar por uma tribulação, por uma tormenta. Não volte a tempo. A Bíblia vai dizer que Jesus aguarda um pecador que está perdido. Nessa palavra, para verdadeiros arrependimentos, é esse o tema. Você tem que simplesmente saber que Jesus, ele aguarda esse pecador que está perdido. Por quê? Porque arrependimento leva você para o céu. O arrependimento leva você para o céu. Mas se você deixar de se arrepender como Judas, ou sentir remorso até o final da sua vida, tenho que lhe falar isso. Arrependimento leva para o céu. Não arrependimento, ou se não tiver arrependimento, vai levar você para o inferno. Eu digo isso porque a palavra de Deus é um martelo e ela esmiuça. É muito importante isso para a nossa vida. A Bíblia vai dizer que Deus, ele quer dar festa para você que está nos assistindo. Deus, ele quer dar festa para você, para sua casa, para os seus familiares que já estão, que já se acharam, ou melhor dizendo, não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Ele quem nos escolheu. E isso é muito importante. Deus, ele quer dar festa para sua casa. Sabe quando você entrega a sua vida para Jesus, seus pais, sua mãe, seu tio, seus vizinhos, todo mundo se alegra. Você que está vivendo uma vida criminosa, quando você aceita Jesus, dá festa, tem gente que festeja, tem gente que se alegra. E não é só a gente, não é só a terra, mas também o céu festeja e se alegra com a sua conquista. A Bíblia vai dizer que a maior pregação é arrependimento.
prova, pregador, eu provo para você. A Bíblia vai dizer que João Batista, ele pregava arrependimento. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 3, versículo 8, produzam frutos dignos de arrependimento. E João Batista, a primeira pregação de João Batista era o quê? Arrependimento. Ele batizava com água, mas dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependam, produzam fruto, e o melhor fruto que vocês podem produzir é o arrependimento. O arrependimento, ele tem frutos, querido. O arrependimento tem fruto, e o fruto do arrependimento é vida eterna, é vida nova, é uma vida diante de um céu, de um céu aberto para você. Então a palavra que eu quero deixar no teu coração é essa. A Bíblia vai dizer que Jesus vai lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. A primeira pregação depois de Jesus ser batizado nas águas é arrependimento. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque já está vindo, está próximo. Arrependei-vos, porque já chegou o reino de Deus. Então você tem que entender que a maior mensagem hoje é arrependimento. Queridos, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas a palavra vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 38, porque Pedro, ele não se matou como Judas, porque Pedro não se enforcou como Judas, negando Cristo por 3 vezes. Por quê? Porque ele se arrependeu. E o arrependimento, ele produz um fruto, e o fruto do arrependimento é vida. É vida. Em vez de Judas retornar para Jesus, ele voltou para os sumos sacerdotes e seus anciões. Era para ele ter se voltado para Cristo. Ele não era para ele foi lá e foi devolver as moedas. Em vez de devolver as moedas, as 30 moedas de prata, a Bíblia vai dizer que era para ele simplesmente ter se arrependido. Pedro, quando ele se arrepende, a Bíblia vai dizer que todos ficam com a pregação de Pedro, eles ficam atônitos e eles ficam se perguntando: o que faremos nós, irmãos? O que agora faremos nós? E a pregação de Pedro era essa: arrependei-vos e sejam batizados nas águas para a remissão de pecados e para que vocês alcancem uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração junto comigo, aonde você estiver. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão sobre a sua cabeça, se assim você achar melhor, mas eu quero fazer uma oração de arrependimento. Você que nos assiste, Senhor meu Deus, aonde estiver, Pai querido, Pai amado, esse homem de Deus, meu Deus, que está nos ouvindo, que porventura, Senhor, está até mesmo nesse exato momento perdido ou se perdeu em algum momento da sua vida, Senhor. Só tem uma coisa, meu Deus, que faz o teu filho voltar, meu Deus, para a casa do Pai. Isso se chama cair em si, porque a Bíblia vai dizer que o filho perdido, Senhor, quando ele lá vivendo uma vida com os porcos, comendo, se alimentando da lavagem dos porcos, a Bíblia vai dizer que ele caiu em si, ele se arrependeu. A tradução original, se arrependeu. E ele, meu Deus, voltou para onde ele havia saído, Por que, meu Deus? Porque ele se perdeu. Pai, eu creio que todos esses que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, Senhor, que estão nos assistindo, que o Senhor entre com cura, que o Senhor comece a entrar com arrependimento, que somente você, querido, minha querida, pode realmente provocar esse arrependimento dentro de você. Somente você pode sentir isso, somente você pode externar isso. Jesus hoje ainda está atrás de um pecador que se arrependa. Ele não está precisando de 99 justos, como Judas. Judas, quando ele tentou devolver as moedas, ele tentou ser justo, mas Deus não precisa de justo, ele quer arrependimento, ele quer um pecador que se arrependa. Senhor, entra com provisão de arrependimento, entra com palavra de arrependimento nessa vida, nesse coração, nessa mente, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, em nome verdadeiro arrependimento. Querido,
Fique com essa palavra. Como eu sempre agradeço a tudo e a todos, quero agradecer ao meu Deus, quero agradecer ao Senhor Espírito Santo, quero agradecer aos meus líderes, pastor Josué Bênção, pastor Paulo Bênção, pastor Martinho Carmona, quero agradecer ao meu superintendente, pastor Irineu Pismel, quero agradecer ao pastor Josias, quero agradecer ao programa Arca da Aliança, quero agradecer também à Rede TV, que tem levado e abençoado a vida de muitas pessoas por onde ela tem passado. Que Deus abençoe você sempre, em nome do Senhor Jesus. Nesse exato momento, pegue o seu copo com água, porque eu creio que Deus vai entrar com arrependimento na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Logo após o comercial, estaremos orando, fazendo uma oração profética, para que Deus possa estar abençoando você. Corra lá, pegue o seu copo com água, já estaremos voltando em nome de Jesus. Você tem um negócio? Quer aumentar as suas vendas exponencialmente? Agora mesmo! Estratégia com projeção é igual a sucesso. Quem acreditou, conseguiu. Então você também consegue. Serviços personalizados para seu negócio, lojas e sites, redes sociais, vídeos, SEO, consultoria, identidade visual, presença web tráfego, cliente, lucro, imagem marketing digital. A nossa meta é o seu sucesso. 98184-1075. Chame agora. Pai seja convosco. Você já pegou o seu copo com água? Agora, coloque a mão assim, estenda suas mãos sobre este copo. E eu creio que esse copo, ele vai trazer arrependimento. Você que ouviu essa palavra, você que viu e assistiu, está assistindo essa mensagem. Querido, não deixe para se arrepender quando tudo estiver perdido. Se arrependa hoje. Porque o Senhor, Ele vai entrar com arrependimento. Coloque a mão em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos por arrependimento. Eu creio, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida de todos estes telespectadores, irmãos e irmãs, queridos e queridas, que estão, meu Deus, impondo as mãos e ao mesmo tempo estão, meu Deus, se arrependendo de todo acometido, de todas as situações, meu Pai, da vida que estão vivendo. Pai querido, chegou o tempo, meu Pai, de produzir fruto digno de arrependimento. Que o Senhor possa, meu Deus, ir nessa água. Que o Senhor possa, meu Deus, colocar, meu Pai, a partícula do Teu sangue nessa água. E que a Tua presença seja real, meu Deus. Assim eu oro, crendo que o Senhor, meu Deus, já está no controle e dando, meu Deus, bênção, e que o Teu Espírito já está atraindo, meu Deus, as bênçãos proféticas do Senhor sobre as nossas vidas. Com fé, levante esse copo, tome a sua água em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a você que tem nos assistido aqui na Rede TV, no canal 44.1. Neste momento, estenda suas mãos, quero orar por você em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem operado. Essa mensagem é uma mensagem do céu, que o Senhor possa receber, querido, minha querida, essa mensagem do Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, pela mensagem, a mensagem é tua, o pregador é teu, meu Pai, tudo que há é teu. Por isso, meu Deus, eu sei que o Senhor transformou muitas vidas através dessa palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Ângelo Rafael, aqui na Arca da Aliança.
Que palavra abençoada nós recebemos hoje. Que esta palavra encontre espaço fértil no seu coração. E agora você confere a agenda da semana da nossa igreja IEQ Capanema. De terça a sábado, os nossos cultos acontecem sempre às 19h30. Terça-feira é o culto da cura. Quarta-feira é a quarta da vitória. Na quinta-feira nós temos célula e na sexta-feira tem o culto das mulheres. No sábado o culto é dos jovens, Geração Forte. E no domingo, às 18 horas, temos o nosso culto especial, o culto da família. Lembre-se, arrependimento não é vergonha, é libertação. É a oportunidade de recomeçar, de deixar as velhas coisas para trás e viver a novidade de vida que só Jesus Cristo pode te oferecer. Todos nós erramos, todos tropeçamos, mas a graça de Deus sempre está de braços abertos para quem decide voltar. E antes de terminar, quero te lembrar que o programa Arca da Aliança também está disponível no canal do YouTube. Corre lá, se inscreve, acompanhe todos os nossos conteúdos completos e compartilhe com quem você ama. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Fiquem na paz de Deus e até o próximo programa aqui na Rede TV Capanema.